8h19, voltamos com o Folha no Ar, aqui na Folha FM 98,3. Hoje temos aqui a participação do sociólogo Roberto Dutra e do jornalista Arnaldo Neto. Voltamos, Arnaldo. Sua pergunta, dando continuidade a esse nosso papo aqui com o Roberto Dutra. Roberto, nós falamos muito nos dois primeiros blocos sobre a questão municipal, sobre a questão econômica que o mundo inteiro passa. Esbarramos nela, mas não falamos nela de forma direta em relação à guerra, ao conflito Rússia e Ucrânia. Qual a sua análise em relação à postura do Brasil sobre esse conflito? E é claro que nossa audiência vai mudando de acordo com o horário, outras pessoas vão chegando. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o quanto esse conflito lá no leste europeu impacta o mundo inteiro e acaba respingando aqui no Brasil também. Bem, Arnaldo, eu acho que é uma questão muito interessante. Eu vou começar pela segunda questão, que eu acho que fica mais fácil respondendo ela, explicar o porquê, a avaliação que eu tenho sobre a atuação do Brasil. Eu olho esse conflito de uma perspectiva sociológica da teoria dos sistemas, né? Há um processo hoje de reconfiguração das estruturas do sistema político global. Isso é praticamente um consenso entre os analistas. Há um processo de deslocamento lento, no sentido de uma mudança de longa duração mesmo, mas que está se acelerando, de deslocamento do eixo do poder global do Atlântico para a Eurásia. Então, essa crise, essa guerra, ela não tem consequências previsíveis, como nenhuma guerra, mas uma consequência já está sendo previsível e já está, inclusive, acontecendo, que é o enfraquecimento cada vez maior da Europa, do poder geopolítico da Europa, né? Na medida em que o poder americano vai se enfraquecendo no jogo geopolítico global, e é isso que nós temos assistido nas últimas décadas. O poder americano vai, então, apertando o cerco, né, em relação à Europa. A guerra é muito mais do interesse geopolítico dos americanos do que da Europa, torna a Europa muito mais dependente da energia americana e, portanto, de um fornecedor só e de poucos do que antes, né? Não é vantagem para a Europa brigar com a Rússia, mas é vantagem para os Estados Unidos ter uma Europa enfraquecida para que não seja uma Europa capaz de se posicionar autonomamente, por exemplo, em uma relação mais próxima com a China, no mundo onde a China ocupa cada vez mais um papel geopolítico importante. Portanto, é um processo de reconfiguração das estruturas políticas globais, como nós não havíamos vivenciado desde o final da Segunda Guerra. Então, é um momento, né, a gente virou clichê, agora estamos vivendo um momento histórico, né? Porque há muito tempo já que a gente está vivendo momentos históricos, como uma pandemia. Mas dessa vez é sim um momento histórico do ponto de vista geopolítico. O sistema político mundial está se alterando estruturalmente em desfavor do Ocidente, né? E isso, como era no período anterior, no século XX, na Segunda Guerra, isso é uma oportunidade, além de um processo que afeta o Brasil de modo muito grave, né? Sobretudo um país que depende de exportar, de importar produtos industrializados e insumos para a sua agricultura. Isso nos afeta de um modo muito grave. Mas é também uma oportunidade. Vários países do mundo, como eu disse aqui, estão revendo as suas estratégias de desenvolvimento. Esse momento de reconfiguração da estrutura geopolítica mundial é um momento de fortalecimento dos projetos nacionais, inclusive na Europa, né? Uma tentativa, pelo menos da Alemanha e da França, de manter uma estratégia própria de desenvolvimento. A Alemanha agora reviu sua política militar, quer se tornar militarmente mais autônoma, não sabe como se livrar das amarras da OTAN, mas quer, de algum modo, né, olhar para os seus interesses nacionais de um modo mais sério. A Alemanha, vejam, um país para o qual a ideia do nacional foi quase que proibida durante, né, tanto tempo. Então, o que acontece com o Brasil? A minha avaliação é que o Brasil está realmente perdido, sem rumo, né, porque não tem visão nacional. Nós temos um governo que não tem que ter uma visão antinacional.
ministro da Economia que está lá para destruir qualquer perspectiva de desenvolvimento que o país tenha. Um governo que mente para as pessoas, que tenta fazer com que as pessoas aceitem o preço da gasolina, porque o litro da gasolina está do mesmo preço de uma carteira de cigarro. Essa é a estratégia do governo para convencer as pessoas a aceitar, né, o preço que a gente tem. Então, era o momento do país ter uma estratégia de reindustrialização. No setor de petróleo, no setor de saúde, no setor do agronegócio. Para citar 3 setores chaves. O setor energético, obviamente, é o mais óbvio, né, para ser redundante com essa crise. Então, todos os países estão revendo e reformulando para melhor, né, no sentido de defender os interesses estratégicos dos seus países, as suas políticas de energia, e o Brasil está sem visão, sem estratégia sobre isso, só está preocupado com o lucro dos acionistas minoritários. No setor de saúde, desde a pandemia, ficou claro que o Brasil precisa de uma política do setor industrial de saúde para parar de importar máscaras e coisas simples, até como respiradores, que a gente faz aqui simples se tiver política. No setor do agronegócio, a gente importando, né, e agora não podendo mais importar como antes, né, os fertilizantes da Bielorrússia, só para citar 3 setores. Né? O Brasil deveria ver essa crise como um momento de oportunidade. Uma coisa que o governo Bolsonaro faz que é correta, aí eu tenho que dizer, é não se alinhar automaticamente aos Estados Unidos. Isso sim. Né? Isso sim a gente precisa realmente, eu tenho obrigação, eu que sou um crítico ferrenho do governo Bolsonaro, tenho obrigação de dizer, está correto. Não tem que se alinhar automaticamente aos Estados Unidos. Como dizia Brizola, nem Washington, nem Moscou. Brasília. Né? Como que o Brasil aproveitou, né, a Segunda Guerra Mundial? Como Getúlio nos ensinou, como Getúlio fez. Né? Construímos a siderúrgica, a CSN. Né? O Brasil aproveitou que, quando o mundo está fragmentado, quando o poder global está menos concentrado, isso é uma oportunidade para um país emergente que quer se projetar para dentro e para fora. E o que acontece é que o Brasil sequer vê isso como uma oportunidade, muito menos ter uma estratégia para aproveitá-la. Roberto, vou trazer um pouco aqui a discussão, a gente já vai caminhando para o final da entrevista, vou trazer um pouco a discussão para o cenário eleitoral deste ano, vamos falar um pouquinho de projeções. Vou começar com o cenário presidencial, você até já citou alguns fatos aqui, mas vamos aos fatos notoriamente, né? As pesquisas têm mostrado que o presidente Bolsonaro ele está começando a reduzir a diferença para o ex-presidente Lula. Isso, no meu ponto de vista, é já um reflexo aí do Auxílio Brasil, esse programa de transferência de renda que começa a chegar às populações mais carentes, a população do Nordeste, melhor dizendo, que é uma população onde o Bolsonaro tem uma entrada menor, Lula tem um grande número do eleitorado lá. E por falar em pesquisa, Roberto, me permite aqui um parênteses, né, porque muita gente fala assim, a pesquisa não deu certo. Mas a própria Datafolha mostrava em 2017 que o Bolsonaro ele liderava a corrida desde que o Lula estivesse fora do cenário. Mas no segundo turno dava que Bolsonaro perdia para todos os candidatos, às vezes ali empate técnico. Mas a história do país nos mostra que a história mostra que há alguns eventos que mudam o curso, é um ponto fora da curva na disputa. Se a gente citou Getúlio, por exemplo, se a gente for lá nos anos 30, com a morte de João Pessoa, leva Getúlio, aquela comoção com a morte de João Pessoa, leva Getúlio ao poder com um golpe do Estado Novo. Vamos mais recente, a morte de Eduardo Campos leva a Marina a um patamar de votos que ela não teve em nenhuma outra eleição, quase chegando ao segundo turno. Enfim, a facada do presidente foi um desconto fora da curva na eleição de 2018, sem sombra de dúvida, olhando na perspectiva, né, de hoje, olhando para trás, a gente vê que houve essa mudança ali. Mas, enfim, vamos falar de projeção, falar de futuro. Para 2022, parece que há uma polarização, segundo as pesquisas. Existem outros candidatos, o próprio Ciro Gomes, que nós já citamos aqui do PDT, o João Dória, que esteve aqui com a gente, o Ciro também esteve aqui com a gente, mas tem o João Dória, que é pré-candidato pelo PSDB, o PSD parece que vai lançar o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, tem a Simone Tebet pelo MDB, enfim, há um grande surgindo para potencializar a terceira via. Você acredita que ainda há espaço
para esse candidato da terceira via, sobretudo se houver essa pulverização, para citar o Moro aqui pelo Podemos, se houver essa pulverização de candidatos, ou talvez um caminho para ser polarizada e até mesmo muito acirrada? Bem, vamos por partes. Hein? A primeira coisa você está correto, todo mundo que aponta uma polarização hoje consolidada está correto. Né? Ou seja, se não acontecer nada de novo, se não acontecer nenhum movimento brusco, nenhum evento que altere as expectativas e as estruturas do jogo político pré-eleitoral e eleitoral até o final do ano, nós teremos o segundo turno entre Lula e Bolsonaro com um favoritismo amplo de Lula. Apesar de Bolsonaro ter crescido um pouco em algumas pesquisas, a sua rejeição é muito alta, né? O seu potencial de voto não se altera, esse crescimento é um crescimento dentro de um potencial de voto diminuto, de modo que, a não ser, por exemplo, se Bolsonaro demita Paulo Guedes, adote a política de preços defendida por Ciro Gomes. Aí seria um evento desses inauditos e inesperados, que aí sim, na meu ver, colocaria Bolsonaro talvez numa posição de poder vencer o Lula. Mas aí seria um evento inaudito, demitir o ministro da Economia, a menina dos olhos de ouro do mercado no ano da eleição. Esse sim, repetindo, seria um dos eventos para colocar na conta daqueles que podem alterar, como a morte de um candidato, etc., como aconteceu com o Eduardo Campos, né? Ou como a facada em Bolsonaro. Mas, independentemente de qual ou não, a política brasileira tem sido permeada por esses eventos. Né? E muitas vezes não precisam ser eventos drásticos. Né? O eleitor, né, que não quer nenhum nem outro, ele é grande. Ele tem potencial para engrossar o caldo, a onda de uma terceira via, de um candidato que possa disputar uma vaga no segundo turno. Mas aí, voltando ao ponto, se houver essa pulverização que você falou aí, sem chance, nenhum tem chance. Né? Eu colocaria aí, né, é muito óbvio que você tem dois grupos ali, você tem nos candidatos que disputam essa chamada terceira via, que seria Ciro e Moro, mais à frente ali, e abaixo deles ali, Eduardo Leite, Dória, Simone. Então, assim, esses outros menores, a tendência é que eles realmente saiam. Né? Não acredito que nenhum deles esteja ali para realmente disputar a vaga, não. Moro e Ciro, se os dois continuarem, nenhum dos dois tem chance. Né? Acredito que a chance de Moro não continuar é maior do que a de Ciro não continuar. Então, para que uma terceira via, um desses candidatos tenha chance, ou Ciro ou Moro tem que sair do jogo. Mas isso também não basta. Tem que acontecer um processo virtuoso por parte do próprio candidato, ou Ciro ou Moro, de conseguir promover em torno de si, da sua campanha, uma onda eleitoral semelhante, por exemplo, a que quase levou Marina no segundo turno em 2014. Essas ondas são possíveis. Né? Mas por exemplo, Ciro tem uma rejeição hoje bem mais baixa do que ele tinha antes. Ele tem potencial de voto para isso. Né? Mas ele teria que ter a capacidade política de, numa situação oportuna, criar uma onda dessa. Mas a situação oportuna só iria existir sem Moro. Né? E também, melhor ainda, sem esses outros. Então, a fragmentação da terceira via inviabiliza, né? Inviabiliza a própria perspectiva de poder. Quanto mais fragmentada permanecer a situação, mais os atores partidários e políticos vão para um lado ou para o outro da polarização, ou para o Bolsonaro ou para o Lula. Então, basicamente, eu concordo com a sua análise, né? Só acrescentar, acho que tem chance, acho que essa coisa de que a eleição está definida, de que tem uma estrutura, isso é muito ideológico. Eu ressaltei isso aqui até na eleição municipal. Muita gente queria fazer acreditar que a eleição municipal de Campos estava definida, quando o Caio passou bem atrás do segundo turno de Vladimir, e no final foi voto a voto, né? Foi voto a voto. A eleição de 2018 foi com surpresa, a de 2014 teve surpresa. Né? Então a surpresa não é tão surpreendente assim. A gente não pode cair naquela... Tinha cientista político que em 2018 dizia que o segundo turno ia ser PT e PSDB, porque sempre foi assim. O PSDB hoje praticamente não existe mais. Né? Então, é necessário a gente aprender, né, com o passado e entender que essas surpresas acontecem, e embora elas sejam improváveis, pela própria definição do que é uma surpresa, ela é uma coisa improvável.
se não acontecer, segundo turno Bolsonaro e Lula. Né? Para que haja terceira via, tem que haver uma unificação em torno de um nome e uma grande surpresa, um grande evento novo. Interessante, Roberto, que a gente tem visto nas eleições um fato curioso. Por exemplo, debates. O candidato, ou que já está no governo, como foi o Lula, por exemplo, no segundo governo dele, na segunda eleição. Na primeira eleição foi arrasador. A segunda já foi um pouco mais apertada. E ele não participou de debate praticamente. Se participou de um só. Então, por exemplo, a crítica, que fulano não participou do debate. Bom, o Lula também não participou da segunda eleição dele. A Dilma participou na primeira, na segunda também só foi a um debate. O Bolsonaro não foi a debate, muitos alegam que foi só pelo caso da facada, outros acham que não, mas seria muito interessante esses debates hoje, né? Porque eu acredito que o Bolsonaro não vai participar dos debates. Porque o que acontece nos debates hoje em dia é que não se discute plano de governo. São acusações pessoais, pura e simplesmente. Então, se você puser o Bolsonaro com o Lula, um vai ofender o outro o tempo todo. Não é verdade? Se você colocar o Bolsonaro ou o Lula, qualquer um contra o Ciro, não vai conseguir debater. Porque eu acho que o Ciro, em termos de debate, é o cara mais forte, é o cara que tem mais argumento. Se você puser o Moro e o Lula, é curiosíssimo, é o juiz que prendeu o réu, né? Debatendo, olha que coisa inusitada, eu acho que nunca no mundo, país nenhum teve isso, né? O sujeito que foi preso pelo juiz debatendo para candidatura a presidente. Você não acredita que os partidos partem para um tipo de debate que não acrescenta absolutamente nada para o eleitor mais consciente? Eu acho que sim, eu acho que isso não é um fenômeno brasileiro não, Marco. Infelizmente, a fragmentação da esfera pública, a fragmentação dos meios de comunicação de massa está atingindo democracias supostamente maduras como a Alemanha, Estados Unidos e a França, né, onde desaparece, o principal problema é o desaparecimento de um processo de comunicação unificador, aquele dia onde os candidatos vão se encontrar no debate da televisão e todo mundo vai parar para ouvir. A nação inteira vai estar prestando atenção num único meio de comunicação e antenada com uma única via de comunicação. O que nós temos hoje é um ambiente muito mais fragmentado, né? A campanha da televisão não tem aquele papel que tinha antes, aquele poder que tinha antes, embora ainda tenha, né? Cada um faz uma campanha, um privilegia o Telegram, outro privilegia o Twitter, né? Então são campanhas fragmentadas que vão recusando qualquer encontro, né? E vão promovendo com isso um processo de amplificação da irracionalidade na política. O debate, a política não é um sistema baseado na racionalidade apenas. É um erro a gente achar que a gente pode tirar a emoção, né, e os sentimentos, o ódio, a raiva, o amor, o afeto, enfim, as questões irracionais da política. Não tem como a política ser feita sem isso. Mas é possível ampliar o espaço da racionalidade do debate. O que tem acontecido, infelizmente, é uma diminuição desse espaço da racionalidade e do debate. E, infelizmente, né, no Brasil, a última eleição, acho que foi o topo disso, né? Foi uma eleição basicamente pautada por uma guerra cultural da qual as principais questões do país estavam ausentes. E a minha esperança, eu acho que tem alguns fatos que mostram que eu posso ter um pouco de esperança, é que essa eleição vai ser menos irracional que a última. Eu acho que eu vejo em relação ao preço dos combustíveis, não é para puxar sardinha para o meu pré-candidato, não, mas eu acho que o Ciro tem conseguido, em relação aos combustíveis, difundir um argumento racional sobre um tema que é hoje talvez o principal tema do país, né? Por que o gasolina, o diesel e o gás estão tão caros, né? Eu acho que a gente vai conseguir, eu acho que o eleitorado brasileiro
ele está cansado. Eu digo que eu acho, porque eu não tenho realmente pesquisa que prove isso. Mas o passado e a experiência nos dão indicadores do comportamento pendular do eleitor, não só em relação às ideologias, mas em relação aos estilos de campanha. Não acredito que o eleitor vai estar tão sensibilizado para questões sobre kit gay, essa mentirada toda, esse bando de fake news que a guerra cultural das eleições passadas trouxe, que foi decisivo para a campanha. Esse ano a discussão vai ser sobre fome, vai ser sobre gasolina, né? E aí a chance para um debate racional aumenta, mas é claro que é só uma chance, porque vai ter gente dizendo que o problema é o posto da BR que foi privatizado, como se o preço da gasolina fosse definido no posto, né? E não na política interna. Agora, depende, obviamente, da oferta. De Bolsonaro, a gente não espera nada, né? Então, quem tem responsabilidade de debater as questões nacionais no modelo mais racional é quem tem projeção. Quem tem projeção hoje é Lula e Bolsonaro. Eu não espero que Bolsonaro faça isso. Cabe a Lula, né, que tem capacidade para o debate. Eu acho que cabe a Lula nessa eleição um papel muito grande de politização dessas questões e que, sinceramente, até agora, eu acho que não foi feito como poderia ser. E eu digo infelizmente, né? Infelizmente o único candidato que tem tentado não é educar o povo, mas é politizar, é ofertar uma alternativa de como entender as questões, é o Ciro. Mas o Ciro é muito pouco, né? Então é muito difícil a gente acreditar que vamos ter uma eleição onde as questões nacionais vão ser discutidas, mas eu ainda assim não sou muito pessimista, não. Como eu disse, eu acho que 2022 vai ser melhor que 2018 nesse ponto. Eu acho que a guerra cultural, eu venho falando isso desde o começo do mandato, né? Minha grande esperança é que a guerra cultural deixe de ser o centro da disputa política. E eu acho que isso está acontecendo. As pessoas estão falando de comida, de gasolina e da questão econômica. A questão de comportamento, questão de gay, questão de costumes, isso aí está ficando, né, em segundo plano, como tem que ser um país que vive as questões urgentes que a gente vive. Roberto, no caso que você falou, na eleição passada, 2018, o grande protagonista dessa eleição, eu acho que Bolsonaro caiu de paraquedas num lugar, porque ele estava por ali, voando por ali, acabou caindo de paraquedas e se elegeu. Eu acho que o que causou essa eleição foi exatamente o problema dos 14 anos de corrupção que todos ficamos sabendo. Quer dizer, não foi uma coisa que foi fake news, né? Então muita gente votou no Bolsonaro por falta exclusiva de opção. Eu não posso votar, digamos, no PT depois do que foi feito de 2002 a 2016. Muita gente pensou assim. Será que também essas pessoas não continuam pensando nisso? Não, eu acho que sem dúvida alguma, Marco, esse antipetismo foi muito forte e ele já dava a Bolsonaro um patamar muito forte na eleição de 2018, lembrando do papel que a própria operação do Lava Jato teve nisso, né, em criar justamente esse sentimento que você descreveu aí. Mas aí a gente tem que lembrar que a facada, eu não estou dizendo que a facada foi uma fake news, eu não entro nessas teorias, eu acho que enfim, o que está demonstrado é que teve uma facada, eu não vou aqui entrar em teorias da conspiração sobre esse tema, mas o processo, depois da facada, Bolsonaro parou de ir aos debates e a campanha dele toda se concentrou naquele tema do kit gay, né? A entrevista dele, o único evento que ele foi para toda a nação falar publicamente, depois isso foi antes, né, da facada, foi a entrevista ao jornal e no povão, né, aquelas notícias sobre kit gay, a questão Então juntou o antipetismo relacionado à corrupção com um anti-esquerdismo da guerra cultural, que não é só antipetismo. Aí o discurso não era contra o PT, era um discurso contra os comunistas que vão promover o kit gay, a educação que vai transformar nossos filhos em gays,
aquele conjunto de fake news que não era contra o PT, mas era contra um inimigo difuso que se chamava de comunista. Mas aí comunista pode ser até o PSDB. Então eu acho que a eleição do Bolsonaro tem esses dois aspectos. O tema da corrupção, que foi o mais importante, sim, para angariar um sentimento nacional antipetista, mas aí teve aquele salto final que o Bolsonaro deu para ir para o segundo turno com a vantagem quase insuperável, né? Sem a guerra cultural, sem esses temas morais que mobilizam sobretudo o voto religioso, esse salto final do Bolsonaro não teria sido possível. Aí talvez fosse uma eleição mais disputada com o Haddad, né? Arnaldo. Falando dessa questão aí de fake news que você chegou a citar, você citou a questão de mobilização em rede social. Eu queria ouvir sua opinião em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que acabou aí bloqueando, restringindo o Telegram, rede que é acusada, inclusive, de difundir fake news, né, sem que tome nenhuma postura, como hoje acontece com o Facebook, com o Instagram, enfim, com essas redes sociais que colocam ali algum tipo de impedimento. Você concorda com a decisão? Há realmente fake news circulando demais por esse tipo de mecanismo? E isso influencia no resultado, sim, da eleição? Olha, sem dúvida nenhuma, há muita fake news, todo mundo sabe, há muita fake news bolsonarista circulando pelo Telegram. Isso influencia no resultado da eleição, sem a menor dúvida. Agora, o que não é consensual, isso é consensual, são fatos, né? Agora, o que não é consensual é o que deve ser feito do ponto de vista jurídico. Primeiro, porque não temos lei sobre isso, né? Está em discussão no Congresso uma espécie de um marco regulatório para as redes sociais, para o combate à fake news. Eu, inclusive, tenho amigos juristas que prestam consultoria no Senado. É uma discussão muito séria que envolve, né, o Estado reconhecer a impossibilidade do próprio Estado regular, porque não tem como uma decisão do Supremo Tribunal Federal resolver esse problema. A única coisa que ele pode fazer é, obviamente, censurar. Aí é fácil, né? Mas não se sustenta. Tanto é que já caiu, né? Então, assim, isso não é uma solução. Isso é muito mais uma tentativa do Supremo de fazer política simbólica, de aparecer como se estivesse apresentando alguma solução. Isso não é solução nenhuma. A solução tem que ser pelo legislativo, tem que se criar uma lei. A partir daí, se o que o Supremo está fazendo é tomar decisão sem amparo em lei, tomar decisão sem consistência jurídica nenhuma, porque isso não tem consistência jurídica para isso, tanto é que caiu, né? E a falta de consistência jurídica decorre da falta de lei, mas é uma lei que tem que ser tecnicamente adequada. Não dá para você achar que é possível regular a circulação de fake news, a circulação de fake news em si nas redes sociais. Isso não é possível. O que é possível é criar incentivos legais, né, punições, né, que incentivem a essas empresas a promover uma autorregulação em relação a isso. Eu não sou nem a favor de autorregulação em muitos setores da vida social e econômica. Eu acho que o Estado tem que intervir diretamente. Mas não é uma questão ideológica, é uma questão técnica. Não tem como o Estado intervir diretamente nesse tipo de atividade de comunicação para regular sem ele destruir. Então, o objetivo, obviamente, não é destruir esse tipo de comunicação, porque isso é um avanço civilizatório. O objetivo é criar uma lei e, com ela, mecanismos institucionais que combinem uma regulação do Estado, mas uma regulação distante, sem destruir a autonomia, né, dessa comunicação, mas que obrigue as empresas a prestar contas. De tempos em tempos, existe um marco regulatório que eu até conheço, que vai mais ou menos nessa direção, de apertar um pouco o cerco com as empresas, não no sentido de interferir nas suas atividades, mas de obrigar a que elas periodicamente prestem contas sobre como elas estão se autorregulando. É uma autorregulação com fiscalização externa, né? Então, essa decisão do Supremo é inócua, porque ela vem num vácuo de política legislativa, não há lei. A discussão tem que ser feita no Congresso, em primeiro lugar. Depois o Judiciário pode agir. Antes ele não pode fazer nada. Não dá nem para culpar o Judiciário.
Nem o TSE, nem o STF. Arnaldo, 8h49. 8h49. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao Roberto, que são várias em uma, e depois dessa a gente pode até já fechando o programa, aproveitar aí o espaço e já trazer a programação musical. Se puder. Perfeito. Podemos. Então eu vou aqui com o Roberto. Roberto, na verdade eu quero que você aproveite esse tempo, temos um tempinho ainda, para você, eu queria ouvir a sua análise dos governos nas 3 esferas, tanto do governo municipal, do estadual e do federal. E quando você for falar do estadual e do federal, que você fale também para a gente qual a sua projeção política em relação a esses 2 líderes de governo, porque esses provavelmente estarão disputando a reeleição neste ano. Bem, o governo federal é uma tragédia completa, né? É claro que há decisões corretas, por exemplo, a decisão de não se alinhar aos Estados Unidos automaticamente nesse conflito é uma decisão correta, né? A decisão do presidente da República de muitas vezes enfrentar o Supremo, não única em relação à pandemia, mas em outras questões, é uma decisão correta, né? Então, assim, em que pese sim ser possível identificar posturas do Bolsonaro, por exemplo, a própria postura do Bolsonaro em relação à Rede Globo, né, e não se sujeitar politicamente à Rede Globo, eu acho uma postura correta, né? Agora, só para não dizer que tudo que esse governo faz não presta, não é isso, né? Mas todas as políticas, tudo aquilo que caracteriza esse governo, a alma desse governo, é uma tragédia, né? Então, é uma avaliação a mais negativa possível que eu faço. E embora agora, do ponto de vista político, é um governo, é uma inovação muito grande, o bolsonarismo, como eu sempre tenho dito, ele alterou muito o modo de fazer política, ele tem uma estratégia de fazer política muito boa, que é a guerra cultural, que é colocar a guerra cultural no lugar de todas as questões. O Bolsonaro, com isso, consegue se desresponsabilizar até pela política de preços. O eleitor do Bolsonaro, mais aderente a ele, encontra amparo narrativo para dizer que a política de preço está errada, mas o Bolsonaro não é responsável. Foi criada pelo Temer, e ele, como se ele não pudesse mudar. Então, a política do Bolsonaro, o Bolsonaro só é responsável por questões de costume. O Bolsonaro só é responsável por questões, o que vão ensinar os seus filhos nas escolas. Tirando isso, ele não é responsável mais por nada. Portanto, ele consegue criar essa narrativa de desresponsabilização própria, que dá a ele chances, né, reais nessa campanha. Se ele, por exemplo, conseguir criar um fato novo, como mudar a política de preço, ele tem chance de se reeleger. Eu espero que não, eu torço que não, porque o futuro do país está em jogo. Esse país não aguenta um governo desse tipo por mais 4 anos. Bem, na esfera estadual não é a mesma coisa. Cláudio Castro não é um Bolsonaro, né? Ele não é uma pessoa que tem o estilo agressivo, né, quase doentio que o Bolsonaro tem. Mas é um político medíocre do interior, que ascendeu politicamente por conchavos intra-igreja, né? Um desconhecido qualquer, assim como o Witzel, que ninguém sabia quem era e que está no poder. Em relação ao governo, à tragédia do que foi o governo Witzel e o que foi o governo anterior, o governo dele está, sim, conseguindo promover algumas melhorias materiais reais, né, em relação ao próprio servidor público, em relação a obras. Então, é um governo um pouco melhor, né? É um governo que tem uma certa responsabilidade política, né? Tem uma certa sensibilidade social, mas é um governo que não tem, como eu disse, visão estratégica. E quando você está numa situação de tragédia, de beco sem saída, ou o modelo acabou, temos que inventar alguma coisa, você tem que ter visão estratégica. O drama é, quanto pior é a situação, mais improvável é que surja alguém com uma visão estratégica para sair dela, né? Então, obviamente é um governo bem melhor que o governo federal, mas ele é um governo bem aquém do que se poderia chamar um bom governo para os desafios que a gente tem. E o mesmo eu digo em relação ao governo municipal. Eu acho que o governo do prefeito Vladimir é muito semelhante, né, ao governo do Cláudio Castro. É um político medíocre do interior. Mas Campos é uma cidade do interior. Mas Campos é uma cidade do interior que não é exatamente uma cidade do interior, é uma cidade estratégica, uma cidade que tem problemas metropolitanos, trânsito metropolitano, violência metropolitana,
né? Rede educacional do tamanho de metrópole, de capitais. Campos é uma capital. Os problemas de Campos são problemas de uma grande cidade, uma cidade grande. Portanto, exige um prefeito que tenha uma visão administrativa, no mínimo, como a de Eduardo Paes. Né? Se o prefeito Vladimir tivesse alguma boa vontade de aprender um pouquinho inclusive do próprio partido dele, mas isso para ele não conta nada, né? Eduardo Paes, por exemplo, tem um mínimo de racionalidade administrativa. Então, é um governo que... O que ele tem de bom? Ele consegue se comunicar melhor com a população do que o governo Rafael Diniz fazia. Ele tem um apelo popular maior, né? É um governo que tem elementos do povo no governo. O governo Rafael Diniz era um governo dominado por uma cúpula de pessoas que não gostavam do povo, que não conheciam o povo, né? Já é o contrário do governo Vladimir, mas é um governo que vai buscar o que é de pior no povo. Você anda pelos distritos, você vai ver quem são os apoiadores de Vladimir. É aquele cara do povo, mas é aquele cara mais desonesto do povo, é aquele cara mais incompetente do povo. É um governo que promove a incompetência, embora com uma comunicação política melhor. A minha avaliação também é negativa sobre o governo municipal pelas principais áreas, né? A saúde, a vacinação andou bem, mas é muito pouco para dizer que a saúde está melhor. A educação, uma tragédia. O transporte, uma tragédia. A zeladoria pública, uma tragédia, embora tenha melhorado um pouco. Então, o governo tem que ser avaliado pela situação de bonança econômica e fiscal que ele está. É um governo ruim, né? É um governo ruim, eu diria que nesse ponto até pior que o governo do Estado. Bom, nós agradecemos a presença do Roberto. Roberto, muito obrigado. E sinta-se à vontade, você querendo ter algum compromisso, mas as nossas portas, a gente sempre fala, e estão sempre abertas para uma discussão nesse nível, nesse bom nível e tão esclarecedora. Obrigado, Marco, obrigado, Arnaldo. É sempre um prazer grande estar aqui na Folha, né? Eu tenho uma banca agora 10 horas, preciso de terminar de apontar algumas coisas aqui, mas obrigado, bom dia para vocês aí, bom dia para todos os ouvintes da Folha também. Muito obrigado. Eu continuo com o Arnaldo aqui, muito obrigado, Roberto, você querendo já vai sair? E eu fico com o Arnaldo aqui. Arnaldo, ainda tem algumas coisinhas que você quer mencionar, eu sei. Vamos falar rapidamente aqui da Folha 1, www.folha1.com.br. Você não só lê a notícia, como também fica sabendo de todo o desenrolar e desenvolvimento do que acontece durante o dia. Nós falamos que voltou a chover em Petrópolis, falamos da merenda, citamos muito aí o problema da merenda aqui, mas ainda tem alguma outra coisa que você queira destacar, Arnaldo? Vamos lá, rapidamente, então, só trazer uma notícia boa também, né? A gente está falando tanto de problemas. Tem aí essa informação da matéria de economia, que a gente trouxe em primeira mão. A soja produzida em Campos, foi a primeira foto da edição de sábado, da edição que está valendo, né, que é de sábado a terça, edição da Folha da Manhã, que é a soja produzida em Campos e já com a safra toda vendida para o exterior. Isso é um impacto positivo para a economia, é uma cultura que já tentamos outras vezes nas buscas aqui para a gente complementar a matéria da José Matias, né? Mas como é uma matéria interessante e eu falei, não, Jô, a gente precisa de uma matéria de página inteira, vamos buscar alguma coisa aqui. Aí acabamos encontrando que o Eduardo Crespo já tentou uma vez implantar essa cultura, antes dele já tinham tentado também uma vez e não tinha dado muito certo, mas dessa vez deu certo. Seria uma cultura, Marco, para alternar com a da cana. Então seria ali para preparar o solo, né? É algo comum de se acontecer. Mas uma fazenda em Santa Cruz vai colher no final deste mês 180 toneladas do grão, ainda é uma produção, digamos, pequena, né? 180 toneladas. Eu estou falando porque o Brasil vende muita soja para o exterior, é uma commodity muito forte. Enfim, mas é o pontapé inicial. E há planejamento de, pelo menos, se investir para armazenamento aqui
né, para fazer todo tipo de trabalho com soja aqui em Campos, planejamento, não tem nada ainda concreto, mas há esse planejamento, e de multiplicar por 5 essa produção na próxima safra. Então já é assim, uma perspectiva boa no ponto de vista econômico, diversificando as culturas. Temos ainda a cana como muito forte, mas essa diversificação é importante e é interessante. E, sobretudo, Marco, tem um outro diferencial que a soja pode trazer. Se tudo der certo, a gente torce muito para que dê. A cana, ela gera empregos sazonais. A gente até falava sobre isso aqui na sexta-feira com o secretário de Trabalho e Renda. Na época da safra, tem um boom na geração de empregos aqui na região, Campos, São Francisco, sobretudo, e depois da safra, esses empregos são meio que a maioria dos funcionários é demitida porque a safra terminou, e aí só vai voltar na próxima safra. Com a soja, isso não aconteceria, porque na safra você colhe, na entre-safra você armazena, você melhora, enfim, há trabalho o ano inteiro, há possibilidade de trabalho o ano inteiro. Então é uma notícia positiva. Como eu falei, é uma fazenda em Santa Cruz que já está produzindo e já está, olha só, nem colheu ainda e já está tudo vendido, vai colher agora no final de março, já vendeu tudo. Então é um mercado promissor. Exato. É um mercado promissor. Tomara que dê certo e que tenhamos também apoio das Secretarias de Agricultura municipal e estadual para que a cultura se expanda pelo município, não fique só nessa fazenda em Santa Cruz, que outras terras possam produzir e vender também, porque o agronegócio não para, foi um dos poucos setores que não parou durante a pandemia e traz retorno econômico muito forte, tanto para a arrecadação do município quanto para a circulação de renda, porque normalmente quem trabalha no agronegócio é pessoa da cidade, gasta na cidade, consome na cidade e faz esse dinheiro circular, Marco. É verdade, Arnaldo, e é importante, né, a gente saber que esse grande movimento da soja já foi até assunto no Folha Rural, que conversamos na época com um profissional da Embrapa, e agora no domingo no Folha Rural vamos abordar esse assunto também da soja. É importante, agora fiquei... A potencialidade, né? Claro. Falou sobre a potencialidade aqui no norte fluminense, tanto do Campos quanto do Macaé. Mas aquilo, como eu falei com você, existiam estudos desde o início dos anos 90. Agora a gente vai ver uma produção concreta com planejamento para investir mais. Se você quiser, Marco, eu até te passo o contato aí do agrônomo que está envolvido nesse projeto. Ótimo, porque... Depois do programa. Mas é interessante ouvi-lo também e torcer, como eu digo, para que não seja só essa safra, que realmente aconteçam os investimentos que estão previstos para ampliar aí Imagina, né? Porque a soja é uma matéria-prima de tanta coisa. Ela é base para tanta... É óleo, é alimentação, é tão importante e seria muito bem-vindo. Arnaldo, valeu. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos com o melhor da música aqui na Folha FM. E amanhã estamos de volta com Folha no Ar a partir das 7 horas da manhã. Um abraço para você, uma boa segunda-feira e boa semana, de uma maneira geral, não só para você, como para todos os nossos ouvintes e todo o pessoal da Folha que está aí na rua à busca de notícias e que você pode conferir no site folha1.com.br. Um abraço, Arnaldo.